Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo a este canal, Canal qual estou compartilhando sempre com os irmãos sobre a palavra de Deus, sobre os testemunhos meus, Ao qual já passei, que eu tenho passado, experiências com Deus, Coisas que o Senhor também tem me revelado, eu tenho trazido aqui, Para alertar os irmãos, Eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida de cada um que está acompanhando esses vídeos, o meu canal. Que Deus abençoe poderosamente, Compartilhe o máximo que vocês puderem, porque eu creio, que vai edificar muitas vidas. Que Deus vai falar poderosamente através da palavra, através do meu testemunho, Então, louva a Deus pela sua vida, que Deus abençoe poderosamente, Hoje venho aqui trazendo para vocês o testemunho, sobre minha libertação, meu processo de libertação. E eu vou estar iniciando com a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Que se encontra em Lucas, capítulo 8, versículo 26, que diz assim o título: A cura do endemoniado Gerazeno. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo, ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Aí uma pergunta, rogo-te que não me atormentes, Assim disse o homem demoniado. Porque Jesus ordenará ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apodera dele. Embora procurassem conversá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandassem sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu, Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecerá, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos, Louvado seja Deus, O inimigo logo de cara, quando ele viu a Jesus, ele viu que se tratava do Filho de Deus, Ele se espantou e logo perguntou o que Jesus tinha com ele, Ele já ficou desconfiado, já ficou com medo, Já temeu ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado seja Deus, E relatou que esse homem vivia sem vestes, não tinha casa para morar, E aí teve esse encontro com Jesus, Jesus teve um encontro com ele, na verdade. E aí eles perguntaram ao Senhor que ao expeli-los, eles poderiam ir para os porcos. E Jesus disse que sim, eles foram, E aí eles foram de encontro a um abismo, próximo a onde os porcos estavam, Ali foi expulso do corpo daquele homem, louvado seja Deus, O próximo versículo se encontra em Lucas, capítulo 11, versículo 24. A estratégia de Satanás, o título.
Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e tendo voltado, a encontra varida e ornamentada, e então vai e leva consigo outros 7 demônios, quer dizer, vazia, né? Aí leva contigo mais 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro, né? Essas palavras aqui foram faladas de Jesus, né? Quando ele expeliu aquele demônio, que ele tomasse muito cuidado, né? Porque quando a casa está vazia, mas quando a casa, porque se nós somos uma casa de espírito, pode ser tanto das trevas, que é de Satanás, como do Espírito Santo, né? A palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo, morada do Espírito Santo, mas quando ela está vazia, né? Sem a presença do Espírito Santo de Deus, o que é que vai estar ali? As trevas. E aí, quando é expulso as trevas, se nós não vigiarmos, ficarmos vazios de Deus, vazios do Espírito Santo de Deus, volta, só que voltam com mais 7 demônios, eles trazem mais 7 demônios. Louvado seja Deus. Então, o que acontece? Nós temos que vigiar muito. Nós que vivíamos possesso, né? A minha história eu vou contar agora. O meu exemplo, o que eu passei, eu sou um exemplo que eu tenho que vigiar muito para que esses demônios não voltem. Porque eu era uma pessoa que eu vivia possessa. Quando eu resolvi servir a Deus, foi assim, eu comecei a ouvir vozes, né? Eu descobri depressão, descobri a enfermidade, né? Fui para uma médica e a médica disse que se eu não me curasse daquela enfermidade através de uma medicação, eu já ia começar com quimioterapia. E aí eu comecei a entrar em pânico na frente da médica mesmo. Eu comecei a ter crise, comecei a chorar, comecei a me tremer, né? E ali, meu pai já estava me acompanhando, estava até comigo, meu pai, né? Louva a Deus pela vida dele. E aí ela passou para ele, ó, sua filha tá com depressão também. E aí foi através também a primeira coisa foi enfermidade, uma das primeiras coisas, né? Descobri depressão. Isso aí foi quando eu já estava buscando a Deus, na verdade. Eu já estava começando a buscar a Deus. Mas eu comecei a ouvir vozes. Na verdade foi assim, eu comecei a ouvir vozes. E aí eu queria saber que vozes eram, né? Porque tem gente que vê gente que já morreu. Será que é gente que já morreu? A minha família, sei lá, a minha mente não tinha direção nenhuma, não entendia de nada, não conhecia a palavra de Deus, não era uma pessoa de fé, né? Era pouca, não buscava de maneira alguma. E aí eu procurei uma espírita. Esse espírita disse que ia dizer tudo o que estava acontecendo comigo, porque uma certa noite eu estava indo para o meu curso de enfermagem, que eu fiz esse curso de enfermagem, e aí eu estava indo à noite ali pelo caminho do centro ali, perto do centro da cidade de Aracaju. E aí eu caminhando naquelas ruas, né, da noite, um homem olhou para mim com um semblante assim de assustador, e ele gritou: "Meu Deus", né? Quando ele olhou para mim, e aí depois diante, como se tinha algo me acompanhando, as luzes começaram a apagar. Onde eu ia passando, as luzes foram apagando. E eu sentia que tinha uma presença ali comigo, tinha algo comigo, caminhando comigo, não é? Aí eu senti um arrepio assim na minha cabeça, senti arrepio na cabeça. Mas eu ficava agoniada, parecia que eu já estava possessa, eu não sabia. Eu ficava agoniada, atormentada, assim, perturbada mesmo. Quando eu chegava no curso, começava a querer ir embora, ficava agoniada para ir embora, né? Que o povo diz assim, é síndrome do pânico, né? Mas tem muitas coisas que é espirituais. E eu ficava assim, o que é isso? Aí eu sei que eu comecei a conversar com esse espírito, ele disse: "Vem aqui, né? Pra gente ver o que é que tá acontecendo. Vou conversar com você pessoalmente." Aí quando eu vi ele, a primeira coisa, quando cheguei lá, ele jogou uns búzios e aí disse assim: "Você tem 3 pombagira, mirim, cigana e a rainha.
Mirim, ela brinca com o sentimento dos homens, e a cigana tem muitas coisas que você tem que servir a elas, né? Você tem que servir a elas, você vai ser rica, né? Você vai ser rica se você servir a elas. Tudo vai dar certo na sua vida, não tá dando porque você não tá servindo a elas. Aí eu fui para esse lugar e eu tive que dormir, que era no interior, não tinha carro para me voltar, por causa do horário que começava as coisas lá. Ele atender, né? E as coisas que eu vi lá, que era bruxaria que ele ensinava, e as meninas tinham que participar de ritual. E aí eu fui para aquele lugar. Ele disse que eu tinha que vestir um vestido branco, vestir esse vestido branco, mas eu já tava me sentindo mal, porque ele disse que eu tinha que servir a elas, eu não queria. Na verdade, eu queria descobrir o que estava acontecendo comigo. Aí eu vi ele ensinando bruxaria, né? As meninas faziam bruxaria pros namorados. Todos que elas tinham eram homem casado. Né? Para você ver como Satanás engana. Acha que estava dando melhor para elas, mas como é que era o melhor? Se eram homens comprometidos. Você vê que é tudo ao contrário da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós não devemos fornicar, não pegar, desejar a mulher do próximo, né? Ou um homem, vice-versa, né? Então estava fazendo tudo ao contrário, mas para elas ali era o bem, elas estavam com a mente cauterizada, dominada pelas trevas. E aí eu ficava assim, meu Deus do céu, onde é que eu fui parar? Aí deu 6 horas em ponto da noite, antes de 6 horas já estavam enrolados numa toalha, o bruxo, que depois ele me disse que ele era um bruxo, já era um senhor. E a moça também. Aí disseram que iam fazer um ritual, começava de 6 horas, eles já tinham que começar fazendo umas coisas lá. Mas estavam enrolados de toalhas, que tinha que consagrar o corpo dela. Né, que o Exu Caveira estava nele e a Pombagira nela. Repara só como é as coisas, a treva trabalha. Aí eu vi eles enrolar na toalha, ele quer ficar aqui também? Eu disse, não, não quero. Eu não quero, pode ficar aí. E aí depois eu fiquei no quarto com a outra moça que estava lá, dormiu e disse que todas tinham que participar, tinham que ter relações com ele, dormir com ele. Porque ele consagrava o corpo delas através do Exu e a Pombagira, que entrava no corpo delas. Eu disse, misericórdia, não deu que eu fui parar, esse povo é louco. Aí eu nisso, lá no quarto deitada, eu não consegui dormir. E eu comecei a ver demônios, tipo uma fumaça assim, passando pro quarto que eles estavam. E eu fiquei, eu comecei a rezar, na minha mente era rezar, né? Porque o que eu conhecia era o catolicismo, ainda cheguei a conhecer um pouco da Testemunha de Jeová. Mas aí eu comecei a rezar o Pai Nosso, pedir a Deus perdão por ter ido para aquele lugar, procurar o que eu não devia. E aí eu comecei a orar, pedir perdão a Deus, pedir que amanhecesse o tempo, passasse rápido para mim ir embora. E ali, eu antes de ir embora esqueci uma escova de cabelo. E também não voltei mais para aquele lugar, eu disse que ia voltar, tudo normal. Bem, sabe? Bem natural, agir naturalmente. Mas nunca mais pisei meus pés lá de novo, novamente. Que eu vi que era um lugar de pura treva. E para vocês verem o que Deus permitiu que eu fosse para aquele lugar para conhecer como as trevas trabalham. Ele disse bem assim, tinha uma estátua da Pombagira, ele disse assim, se você ficar ali perto dela, né, e beber uma dose de uísque que tá ali do lado daquela estátua, você vai ouvir a voz dela, ela vai conversar com você. Porque as bebidas são consagradas aos demônios. E tem muitos irmãos aí que pregam que a bebida é consagrada aos demônios e não acreditam, né? Diz que tem até pastores que bebem vinho, né? Mas realmente é consagrada a demônios, porque eu tive essa experiência. Falou também da vaidade, que ele gosta muito, a Pombagira gosta muito de mulher vaidosa, como eu era. Quando eu cheguei lá, tava com brincos enormes, tava com colar, pulseira, anel, cheia de anel, um batom muito vermelho, né? O que destaca muito, que elas gostam muito, é de batom vermelho, roupa vermelha, preto. Eu sei que as cores foi Deus que criou, mas tem cores que o demônio gosta, que ele usa. O inferno, você pode imaginar que o inferno, se é em fogo, não é vermelho, não é branco, não é um lugar de paz, de luz, uma cor azul do céu. Claro que vai ser vermelho, vai ser um lugar de escuridão. E aí eu não fui mais para aquele lugar. Mas aí outra coisa também que eu quero deixar importante, que logo quando eu cheguei, que eu vi lá a estátua de Jesus para enganar as pessoas. Tava a estátua de Jesus lá
e tinham textos pendurados lá. Até o texto tem no catolicismo. Imagine. Aí muitas das vezes a pessoa está lá rezando um texto, pensa que está agradando a Deus, porque Jesus ele nos ensinou a nós orarmos com texto. Ele mandou a gente orar o Pai Nosso, não foi isso? Falar com o Senhor, fechar a porta do teu quarto e orar em silêncio, foi isso que o Senhor nos ensinou. Tem outra passagem que fala que os homens clamai ao Senhor em altos montes, né? Mas não fala de rezar com texto. E eu vi isso lá. Aí eu desejei nunca mais ir para aquele lugar, pedir perdão a Deus. Foi quando eu logo fui para a igreja, né? Eu fui para a igreja e aí eu descobri depressão, estava depressiva, estava tomando um remédio de Rivotril, né? Uma enfermidade. Mas aí através da medicação, que a médica disse assim, se você começa essa medicação e não ser curada, você vai ter que começar a quimioterapia. Então eu apresentei a Deus. Deus me deu uma direção de como lidar. Até hoje Deus é comigo em tudo, né? Sempre que eu preciso de uma situação, ninguém chega assim para orar, é difícil. Só o Deus, próprio Deus que traz a pessoa. Sempre fui só eu e Deus, né? E a luta que eu passo espiritual é muito grande por isso, por ter negado de servir as trevas. É uma ira muito grande que as trevas têm na minha vida, mas eu tenho um Deus grande que é maior do que todas as coisas e tem poder sobre todas as coisas. Louvado seja Deus. Eu sei que eu sofri muito, meus irmãos sofri. E aí eu orei, consagrei essa medicação e aí eu fui curada. Não precisei fazer quimioterapia, comecei a buscar a Deus, mas aí na minha busca a Deus, diga quem se levantou, quem eu menos esperava, minha própria família não queria que eu fosse buscar e servir a Deus. Imagina. Então aí você vê que não é uma coisa do natural. Seu pai via você chegando de paredão, de festa, bebedice, tudo que não presta, e vê você indo para a igreja, mas se incomodar com aquilo. Você vê que não era coisa de normal, era coisa do demônio mesmo. Ele atravessava na minha frente e disse, você não vai não. Eu dizia, eu vou, em nome de Jesus, eu vou. Aí eu me arrumava no banheiro com meu filho, me trocava na frente do meu filho, para poder ir para a igreja, porque eles diziam que ia me bater. É por isso que não há desculpa quando você quer servir a Deus. Ah, meu marido não deixa. Ah, eu não posso por causa disso, daquilo. Minha irmã, você busca a Deus. Você não pode ir num culto um dia ou outro. Deus sabe todas as coisas, mas você tem que estar congregando ali. Você tem que ser batizada no Espírito Santo, nas águas. Se arrepender. João Batista pregava arrependimento. Não adianta você também ser batizado, se antecipar, sem se arrepender, sem buscar a Deus, sem realmente querer ser uma nova criatura. Que você tem que se arrepender. Então eu sei que aí foi a enfermidade, depressão, e aí conheci também uma pessoa, a pessoa disse, olha, eu vou pegar, né, eu vou tirar você da casa de lá do seu pai. Era um rapaz, que era da igreja, assim, começou a me levar para a igreja, né, e aí você vai morar comigo, né, para só, ele já não agiu como homem de Deus, morar. Ele tinha que casar, já agiu errado, né? Mas isso tudo foi um propósito para Deus trabalhar na minha vida. Não era um homem para mim. Era só o propósito que Deus tinha para poder me tirar, para poder me libertar. Vocês vão entender. Aí eu peguei ele bebendo, peguei ele fumando. Ele já enganava, ele já era um falso profeta, porque ele pregava nos ônibus. Ele tinha oportunidade nas igrejas, ele pregava, de vez em quando ele pregava. Mas era uma pessoa totalmente desconcertada. Foi alguns dias, acho que mês, que eu passei com essa pessoa. Quando eu vi bebendo e fumando, me afastei de vez. Eu disse bem assim, eu lembro como hoje. Eu quero servir a Deus e ser mulher de Deus, de verdade, e não ser igual a você, não. Eu quero ser diferente. Eu vou ser diferente. Aí, a partir desse momento, eu não quero mais conversa com você. Siga o seu caminho, né? Esse caminho que você quer. Se fosse eu, tá? Tinha ido pro mesmo caminho, voltado pro mundo de novo. Tá vendo que não há desculpa? Fui morar com a irmã de lá, de Santa Maria, que é a irmã Juscelene, né? Evangelista Francisco, oficial. É a esposa dele, né? Louvo a Deus pela vida dela, porque ela me acolheu na casa dela. Ela cuidou de mim. Foi uma mãe, foi uma irmã. Porque eu ficava possessa inúmeras vezes. Bastava ouvir um louvor,
Bastava eu ver uma pregação, bastava os irmãos se reunir lá para fazer um culto. Eu ficava possessa. Era inúmeros momentos de ficar possessa. Eu me lembrei da história de Madalena. Madalena não ficava possessa. Madalena atraía muito os olhares dos homens. Eu também, eu tinha algo que os homens não tinham força para mim, pastor. Ficava era com olhar carnal para mim. Não conseguia expelir os demônios, entendeu? Começava a olhar para mim já diferente. Eu disse, misericórdia, até os pastores fica de olho em mim, misericórdia, né? E aí eu dizia, meu Deus, mas tinha alguns, né? Que já no final, tudo foi propósito de Deus, porque aí eu tive um encontro com Deus, aí Deus disse assim, agora eu compro essa briga, agora eu entro nessa situação, agora é comigo, eu estou tomando controle dessa situação, né? E parou, né? Deus colocou pessoas, né? Pastores que começaram a orar, profetas que vinham de outros lugares, vinham pregar na igreja, Deus trabalhava ali em mim, libertava, processo de libertação. Mas foi muito doloroso, eu sofri muito. Eu sentia como se minhas costelas estivessem quebrando. Quando eu estava possessa, o demônio me maltratava muito. Mas mesmo assim eu não desisti. E como vocês viram, né? Que no tempo de Jesus tinha muitas pessoas possessas. Inclusive tem uma passagem aqui que relata que era mudo, que a pessoa que estava possessa era muda. E aí quando os demônios saiu, né? Tem outra passagem aqui. Que quando o demônio saiu, ele voltou a falar. Então tem enfermidades que tá ali na pessoa. Não é nem natural da pessoa, muitas das vezes é pelos demônios. Somos uma casa sobre o espírito que está ali dentro da pessoa, entendeu? Que traz consigo isso, mudo. E aí a pessoa fica muda também. Então, foi experiências que o qual o Senhor permitiu que eu passasse, para hoje eu estou trazendo para vocês, não é? Que tem muitas coisas que são consagradas ao diabo. E aí, teve coisas que eu dei, eu abri a casa para ele através de coisas que eu fiz. Teve muitas coisas que eu fiz que não agradou a Deus. Bebia, né? E eu lembro que eu escutei uma palavra assim dentro da minha casa: você bebe, né? E você cheira a pó, você é uma cheiradora de pó. Aquilo ali acabou comigo, né? Veio dentro da minha alma, foi uma grande dor que me trouxe dentro da minha alma. E aí eu me revoltei, eu disse, então é isso que eu vou fazer. Teve outras coisas também que eu fiz, né? Vivia doente, assim, aí, tremendo, aí. Tomava Rivotril e Deus me libertou do Rivotril, Deus me libertou de tudo. Né? Deus me libertou de tudo, da bebida, de tudo, 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 tudo. Eu louvo a Deus, porque muitas das vezes nós somos rejeitados pela própria família. Mas Deus, né, parece que Ele dá um amor em dobro, para a gente se sentir mais amado, né? Mas hoje em dia eu louvo a Deus também, porque Deus trabalhou na minha família. Meu pai é outra pessoa. Meu pai fez algo por mim que poucos pais fazem. Eu vou estar trazendo esse testemunho sobre o que meu pai fez. Deus usou ele. Mas para um homem como ele, Deus fazer isso é um milagre de Deus. Então eu vou estar trazendo também logo depois. Minha mãe também, outra pessoa. Mulher amável assim. Ela ora muito, ela gosta muito de ouvir o louvor, de buscar a palavra de Deus, de orar, né? Eu louvo a Deus por tudo que Deus fez na minha vida, na minha família. E é isso, Deus trabalhou poderosamente na minha vida, não é? Deus trabalhou de uma forma tremenda, tremenda. Eu vou colocar aqui a foto, né, para vocês verem de como eu era, porque assim, vocês veem aqui hoje assim, né? Vê hoje assim, com cabelo enorme, assim, cheio, cachado, mas eu não suportava o meu cabelo assim natural do jeito que Deus fez, que isso não é normal não. Se Deus me fez assim porque eu não suporto, porque eu mesmo me rejeito. Isso não é normal. Eu rejeitava com o meu cabelo, eu disse, não, meu cabelo, não suporto isso, a cor não. Ai, isso aí a raiz, vixe, já tem que pintar, tem que retocar. Isso aí não é uma coisa normal, né? Eu já vi pessoas pintar o cabelo, passar um tempo, não é apegada a essas coisas. Passa um tempo, pinta quando quer, passa anos, né? Só dá uma escovinha.
Eu não, eu era assim, eu tinha que pintar o cabelo mesmo, eu tinha que não mostrar a raiz, não, eu sou loura, natural, era isso que eu queria demonstrar, que eu era loura natural, meu cabelo era liso natural, só que não era, já tava virando cabelo boneca, de tão fraco que tava, parecendo um elástico, entendeu? Então, eu vou colocar aqui pra vocês verem a foto. Aí vocês vão ver, vocês já viram aí como é que eu era, né? Louvado seja Deus. Aí você vê a diferença de hoje, né? Que Deus tem trabalhado. Mas Deus falou e Deus me ensinou. Deus falou pra mim, eu vou tratar você de dentro pra fora, né? E a verdade é essa. Deus trabalha de dentro pra fora. Não adianta eu estar aqui toda, assim, alinhada, né? Natural, né? E por dentro toda corrompida, com ódio, com mágoa, né? Desejando mal ao próximo, fofocando, a língua maior do que tudo. Isso não vai adiantar, então não adianta, nada feito, né? E o que me chamou a atenção aqui é da alerta que o Senhor fez, né? Que nós devemos ter cuidado com a casa vazia, que essa casa nunca vem estar vazia. Como é que a gente pode fazer isso para a casa não estar vazia? É buscar mesmo, é buscar. Tem uma vez que eu tava assim, sem conseguir orar, uma carga muito, uma pressão muito grande, sofrendo. E eu tava ficando revoltada já, e já vinha os pensamentos de voltar pro mundo. Sabe o que aconteceu? Deus conhece o meu e o seu pensamento. Veio uma mulher, irmã Vanessa, bateu no portão. Quando eu abri, a mulher já viu marchando, já viu falando línguas. E Deus falou, ai de você se você voltar para trás. Só porque eu pensei. Mas eu estava muito angustiada de alma. Eu estava até chorando na hora que ela chegou. Muito, chorando muito. Imagina só. A mulher não falou no seu natural. Deus usou ela tremenda aqui dentro da minha casa. Para você ver o cuidado que Deus tem comigo. Sabe por quê? Porque o homem não sabe de onde eu vim, não. Mas Deus sabe de onde ele me tirou. Da situação, da forma que eu estava. Ele que sabe como é que eu estava, a minha situação. De como eu estava. Né? Então nós devemos ter cuidado. Quando vier algo que vem corromper. Deus muitas das vezes alerta. Alguém fica falando de alguém. Já para mim, se Deus manda me calar. Tem momentos que Deus manda ele já. Para não se corromper. Não é? Coisas que vêm acontecer, eu procuro evitar. Pessoas que eu vejo que já fez muita coisa de ruim para mim, já me afasto. Por quê? Para mim não me corromper, para mim não querer começar a criar ódio, ter uma discussão, uma confusão, entendeu? Isso aí foi sabedoria que Deus me deu, direção. Como é que eu vou andar na casa de uma pessoa que já me xingou, já me esculhambou? Eu perdoei, mas eu não vou deixar que aconteça mais não, porque eu sou carne, ó. Sou carne, entendeu? A palavra de Deus diz que nós temos que perdoar, né? Que nós temos que dar até a outra cara para o outro bater, né? Mas será que nós vamos reagir assim mesmo? Não é? Aí tem muitos que dizem bem assim, um homem mesmo. Não, eu vou evangelizar aquela mulher ali porque eu sou um homem de Deus. Uma mulher cheia de pombagira, toda, né? Da prostituição mesmo, aquela mulher da prostituição. Aí ele se garante todo, em nome de Deus eu for. Aí o que acontece? Cai. Por quê? Porque ele não vigiou, ele não evitou, né? A palavra de Deus diz que não é para nós atentar ao nosso Deus. Que nós temos que vigiar e orar. O que é que eu tenho que fazer? O que é que ele tinha que fazer? Não ir. Era para uma mulher ir lá evangelizar ela, um pastor ir lá, uma pastora, uma mulher. É por isso que Deus está levantando mulheres para fazer a obra de Deus. Porque tem mulheres aí que estão nas trevas. E ela não pode ser de maneira alguma ajudada por um homem, tem que ser uma mulher. E foi dessa forma que Deus me chamou, para ajudar mulheres, né? Homens são edificados através do meu testemunho, mas para mim se aproximar, Deus já disse, é mulher. Você é mulher, tem que se aproximar de mulher, né? De homem. Porque temos que vigiar. Louvado seja Deus. Então é isso que eu queria trazer para vocês, né? Testemunho sobre a minha libertação. Né? Não tenha medo não, meu irmão, de você deixar aí o candomblé, o espiritismo, não tenha medo. Deus não está nesse negócio de adorar a imagem, Deus não está nos mandamentos do Senhor. Ah, pega uma Bíblia se você tiver em casa, em qualquer lugar lá, entendeu? Que eu sei que
tá lá às vezes guardada, e quando vem a vontade de você pegar na Bíblia, comigo era assim, dava sono, dava tudo, tinha tudo, acontecia tudo, para não pegar na palavra de Deus. Mas crie força, naquele momento que vem esses pensamentos. Isso aí é normal, isso aí não, tem que adorar sim, é a santa tal, a, né, a deusa, sei o que. Eu esqueci agora o nome, mas Deus sabe todas as coisas, que o pessoal adora tão santo, mas só há dois, olha. Na Bíblia foi citado Deus de Baal, né? Era Satanás, né? E Deus, Jeová ou Jesus o Filho, né? Ambos os dois são o quê? São luz, né? E Baal, treva, demônio. Então, se você resolver a servir a um e a outro, ambos dos dois vai se aborrecer. Tem uma passagem que fala sobre isso. Então você tem que escolher só um Deus, servir a um só, né? Como é que você tá lá adorando vários santos, tá? Como foi falado no desfile aí de Exu, fala de Exu, é o Deus. Como é que ele é Deus? Foi ele que colocou o filho dele lá na cruz para pagar por mim, por você. É isso que Jesus merece, ter ido para a cruz, derramou o sangue dele, sentiu a dor, sofreu ali humilhação, cuspido, chicoteado, entendeu? Todo rasgado, perfurado em mãos e pés. Pode ser estar adorando outros deuses. Deus que é Deus na sua mente, porque para mim não é nada. Para mim não é nada. Para Deus, né? Na verdade não é nada. Porque eu já não sou nada, eu já não sou, não posso dizer que ninguém é melhor nem pior. Mas para Deus, se existe só Ele, se só Ele é Deus. Entendeu? O outro Deus que existe é o demônio, né? É o demônio. Quem tem autoridade sobre ele mesmo é o próprio Deus, só o Deus de Jesus, né? Porque ele pagou o preço, ele foi para a cruz, derramou o sangue dele, o sangue puro dele, santo. Oh, louvado seja Deus. Então, não tenha medo não. Tem muitas pessoas que estão no candomblé aí, espiritismo, sofrendo ameaça. Se você deixar, você vai morrer. Como eu sofri a ameaça dele, do bruxo, né? Aí teve um irmão que eu tava no culto, né? Deus usava muitos profetas para mim. Disse assim: eu vejo um homem de branco puxando pétalas, fazendo ritual, dizendo assim: eu quero ver até onde ela vai aguentar, né? Porque eu acho que ele usou meu cabelo, que eu deixei uma escova de cabelo, e eles gostam de usar tudo que a pessoa tem, da parte do corpo da pessoa até a roupa, a peça de roupa. E por isso que eu sofri, eu sentia dor no corpo, sentia muita dor, tipo, minhas costelas estralando. Mas você não deve temer, não. Deus pode até me permitir coisas, mas Deus não vai permitir que sua alma vá para o inferno. Isso é o que importa, meu irmão, minha irmã. Acorde enquanto é tempo, não tenha medo de vir para os caminhos do Senhor, não. Ah, se você não vir mais, se você sair do campo, você vai morrer, né? O Deus está lá, o Exu, sei lá o que for, vai lhe matar. Não, não vai matar não, que Deus não vai permitir não. Ao contrário, ele vai lhe dar vida eterna. E você vai ser bênção de Deus na terra, você vai ser uma ferramenta poderosa para ganhar almas. Através do seu testemunho, do que você passou, do que você viu, que você está vendo muito bem, que tem nada de Deus aí, não tem nada de bom aí. Porque a rainha do inferno, pronto, já disse, é do inferno. Você quer ir para lá? Se você quiser ir para lá, vamos acordar, meu povo. Acorda em nome de Jesus. Isso é uma grande alerta, foi por isso que Deus permitiu tudo isso eu passar. Se eu não tivesse passado por isso tudo, o que é que eu ia trazer aqui? Será que eu ia estar aqui hoje, né? Para começar, eu acho que eu nem ia estar aqui. Porque eu ia trazer o quê para os meus irmãos? Eu ia falar o quê? Né? Então, isso aqui é um testemunho muito forte. Muito, muito forte. Aí eu vi um vídeo aí que o rapaz fez um irmão, que é bênção de Deus. Ele falou, mostrando como o Exu trabalha, que ele aparece de várias formas para ajudar as pessoas. Que é ajudar a pessoa? Como é que ele vai ajudar a pessoa ensinando as pessoas, as mulheres a fazer bruxaria? Ainda mais para marido que não é dela. Povo, acorde, acorde. O melhor de Deus é Deus mesmo, é Ele mesmo. Nada é que você pode encontrar, imagina e começa a pensar. Onde é que eu posso encontrar? Não é? Eu começo a analisar dessa forma. Eu disse, eu vou para católica, religião católica. Não, a católica pode tudo, mas tem que adorar a imagem. A Bíblia fala que der mandamento, mas não adorar a imagem.
Será que eu procurei o melhor para mim? Eu procurei o melhor para mim, sim. Eu procurei viver a verdade, viver na verdade, dentro da palavra de Deus. Eu quis uma religião que ensina a verdade, que ensina o certo. Que ensina o certo. E ainda tem muitas igrejas da religião que eu estou evangélica que não ensinam o certo. Mas Deus, ele sempre tem me direcionado a palavra dentro da palavra. E eu aqui sigo, né? E eu aqui ensino. Quem quiser seguir, amém. Quem não quer seguir, amém também. Não há motivo para estar em contenda e debate, porque Deus não está nesse negócio. Deus não é Deus de contenda. Se você serve a Ele, se é filho dele, você não vai ser diferente dele, você tem que ser igual. Então é isso que eu queria deixar para meus irmãos. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, né? Se inscreva no canal em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus, né? Louva a Deus pela sua vida, por você estar aqui, né, acompanhando os vídeos do canal. Em nome de Jesus. Tá certo? Que Deus abençoe sua vida, sua família. Fica na paz do Senhor. Grande abraço.